Pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre radiciação. Então, aqui eu tenho raiz enésima de A, né, onde esse N aqui é o índice, né, a gente chama de índice da raiz, e esse A aqui é o radicano. Então essa é a notação que a gente utiliza quando a gente vai tirar a raiz, né, enésima de um número. Então a gente vai ver agora alguns casos particulares, né? O primeiro caso é quando o meu índice ele é um número aí natural, né, diferente de zero, e o radicano ele é um número positivo, ok? Então o que vai ser raiz enésima de A? Né? Raiz enésima de A vai ser quando o meu A é um número positivo, certo? E N aqui é um número natural, ele vai retornar para mim um número positivo. E o que significa isso daqui? O que é raiz enésima de A igual a B? Na verdade, a pergunta que você tem que responder é que número que você vai elevar ao índice que vai ser igual ao radicano? Então, por exemplo, quando eu pego aqui raiz quadrada de 16, a pergunta é: qual que é o número que eu elevo ao quadrado que dá 16? Então, quando a gente tira a raiz de um número, você tem que responder exatamente essa pergunta. Qual que é o número que elevado ao quadrado vai dar 16? Então, no caso aqui, então, raiz de 16 seria, então, 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá o quê? 16. Certo? Então, aí eu tenho. Próximo exemplo. Raiz quarta de 81. Ou seja, qual que é o número que eu elevo à quarta potência cujo resultado dá 81? Então, se a gente pensar aí, vai ser o que? 3. Certo? Por quê? Porque 3 elevado à quarta dá 81. Raiz cúbica de 8. Qual que é o número que você eleva ao cubo que vai dar 8? Então a gente tem que procurar exatamente esse número, ó. Então no caso seria o que? 2. Por quê? Porque quando você faz 2 elevado ao cubo, o resultado dá 8. Raiz oitava de 0. Qual é o número que você eleva à oitava potência e o resultado dá 0? É o próprio zero. Por quê? Porque 0 elevado à oitava é igual a 0. Certo? E aqui só um detalhezinho, que é a questão de notação. Geralmente, tá, quando o meu índice é 2, ele é omitido. Tá? Ou seja, raiz quadrada de 4, a gente pode omitir quando não aparece nenhum índice aqui, nenhum número no índice, significa que esse índice aqui vale 2. Tá bom? Então, se eu escrever raiz, colocar o índice 2 aqui ou omitir ele, é a mesma coisa, ok? Você sempre considera, né? Por exemplo, se eu faço aqui raiz de 9, então eu considero aqui, tá subentendido que o meu índice aqui é 2. Ou seja, qual que é o número que eu elevo ao quadrado que dá 9? No caso, seria o que? 3. Beleza? E agora, e se o meu índice, tá, for um número natural ímpar, tá? O meu n ele vai ser um número natural ímpar e o meu radicano um número negativo. O resultado vai ser o quê? O resultado vai ser um número negativo. Ou seja, o que está falando? Toda vez que você for tirar a raiz de um número negativo, né, e o expoente for ímpar, o resultado vai dar sempre negativo, ok? Então, mas a pergunta é a mesma. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, raiz cúbica de menos 64, a pergunta é: qual é o número que eu elevo ao cubo e o resultado dá menos 64? Certo? Então, nesse caso aí, vai ser o que? O menos 4. Por quê? Porque se você fizer menos 4 ao cubo, o resultado vai dar menos 64. Certo? Se eu pegar aqui, ó, raiz quinta de menos 32,
A pergunta é, qual que é o número que eu elevo à quinta potência que vai dar menos 32? Nesse caso, menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado à quinta dá o quê? Menos 32. Ok? E a gente tem que ter em mente o seguinte, raiz, só existe raiz do número negativo quando o índice for um número ímpar, tá, pessoal? Por quê? Porque se o índice for um número par, por exemplo, vamos pegar aqui, o índice aqui é 2. Aí eu pergunto para vocês, que número que você eleva ao quadrado que dá menos 4? Não existe. Não existe. Certo? O que isso significa? Não existe raiz de um número negativo cujo índice ele é um número par, ok? Ou seja, você só consegue tirar a raiz do número negativo quando o índice dele for um número ímpar, ok? Então vamos lá. Aqui uma observação, tá? Que eu já até falei isso para vocês em sala de aula, mas é sempre bom a gente relembrar. Por exemplo, quando eu estou fazendo aqui, ó, raiz quadrada de a elevado ao quadrado, já falei para vocês que vocês têm que tomar cuidado em cortar aqui a raiz com esse 2. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque esse a aqui você não sabe se ele é um número positivo ou negativo. Então, o que eu já ensinei para vocês? Que raiz de a ao quadrado, raiz quadrada de a ao quadrado, isso é igual ao módulo de a. Então, sempre quando você deparar com isso daqui, você vai substituir por módulo de a. E o que é módulo de a? Módulo de a, ele vai retornar o a se o a for um número positivo, certo? Ou ele vai negar o que está dentro do módulo se esse a for um número negativo, tá? Exemplo, se eu pegar aqui, ó, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Eu não posso sair aqui cortando, porque senão o resultado daria menos 3. E vocês vão ver que não. Raiz de um número, raiz quadrada de um número nunca pode resultar num número negativo, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, o que é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado? Isso é igual ao que? Módulo de menos 3. Então, agora, o que é módulo de menos 3? Aquela perguntinha que eu ensinei para vocês, né? O que está dentro do módulo é positivo ou negativo? Se é negativo, eu nego. Então, módulo de menos 3 dá 3. Ok? Que eu vou ter que negar. Por exemplo, raiz quadrada de 4 ao quadrado. Isso é igual a módulo de 4. O que é módulo de 4? É 4, porque o que está dentro da raiz é positivo, então eu mantenho. Tá? Raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Isso é igual ao que? Módulo de 2 menos raiz de 3. Aí eu pergunto, 2 menos raiz de 3 é positivo ou negativo? Né? Considerando que raiz de 3 é aproximadamente aí 1,7, então esse número aqui dentro do módulo é positivo. Então eu vou manter o número. Então continua 2 menos raiz de 3. Se eu pegasse aqui, ó, raiz quadrada de 2 menos raiz de 5 ao quadrado. Isso é igual ao que? Módulo de 2 menos raiz de 5. Aí a perguntinha, o que está dentro do módulo é positivo ou negativo? A gente sabe que raiz de 5, né, ele é um número maior que 2. Sei lá, próximo de 2,2. Né? Então isso aqui vai ser um número negativo. Se é um número negativo, eu tenho que negar ele. Então observa que eu estou negando o número, ok? Então vai ficar o menos com mais, vai dar menos. Então ficou menos raiz de 2 e menos com menos raiz de 5 vai dar mais raiz de 5, ok? Então tá aí só uma observação aí importante, tá? De ser feita. Outra observação é quando eu vou resolver, né? Já mostrei isso também para vocês, quando a gente estava estudando lá equações do segundo grau, tá? Por exemplo, x ao quadrado igual a 4, né? Quais são os valores de x que é a solução para essa minha equação? Para eu resolver isso daqui, o que eu faço? Isso vai ser x é igual a mais ou menos raiz de 4, né? Porque eu vou tirar a raiz aqui dos dois lados, ok? Então, raiz de 4 vale quanto? 2. Então, o x ele pode ser 2 ou menos 2. Né? E se você vir tirar a prova, tá certo, porque 2 ao quadrado dá 4.
e menos 2 ao quadrado também dá 4. Hein? Agora, por outro lado, se eu tiver aqui x ao quadrado igual a menos 16. Se eu for resolver isso daqui, vai ser x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Existe isso? Não existe, né? Não existe raiz quadrada de um número negativo. Ok? Isso no conjunto dos números reais. Tá, pessoal? Então, ou seja, não existe um número que se eleva ao quadrado real cujo resultado dá menos 16. Tá bom? Então ficam aí essas observações e esses detalhezinhos. Então vamos lá. E quando eu tenho potências com expoente racional? Ou seja, suponha que eu tenho aqui o A, né, um número maior do que zero, ok? E ele é elevado a um expoente racional. Qual que é o resultado disso daqui? Então eu tenho aqui, ó, A elevado a m sobre n. Observe que o numerador vem para o expoente do radicano, tá? E o denominador ele vem para o índice, certo? Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, 3 elevado a 2 terços, o que isso significa? Isso é a mesma coisa que raiz de 3 elevado ao raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Olha para vocês verem, ó. O numerador vem para o expoente do radicano e o denominador vem para o índice. Ok? E aí eu posso fazer, ó, 3 ao quadrado dá 9. Ou seja, isso daqui, ó, 3 elevado a 2 terços, é igual a raiz cúbica de 9. Ok? E a gente não tem um número exato que elevado ao cubo dá 9. Ok? Então a gente deixa dessa forma aí. Tá bom? Ó, o que é 4 elevado a meio? Então a gente vai fazer isso daí, que então é o que? 4 elevado a meio é raiz quadrada de 4, ou seja, ó, o numerador veio para o expoente do radicano e o denominador veio para o índice, certo? Então isso daqui é a mesma coisa. Quanto que dá raiz quadrada de 4? 2. Ou seja, 4 elevado a meio vale 2. Ok? Quanto que vai dar 4 agora elevado a menos meio? A gente vai fazer a mesma coisa. Isso daqui vai ser raiz. Tá? Então, ó, o menos 1 vem para o expoente do radicando. E o 2 vem para o numerador, vem para o índice. Então, quanto que é 4 a menos 1? Já ensinei para vocês, né? Então, a gente passa isso daqui para positivo de que forma? Invertendo a base. Então, a base fica 1 quarto. Então, agora eu vou tirar. Quanto que é raiz de 1 quarto? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, dá meio. Ou seja, 4 elevado a menos meio vai dar meio. Beleza? Que quanto que dá 1024 elevado a menos 0,1? Isso aqui eu posso escrever em forma, pessoal, de fração, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10, tá? Então vai ficar menos 1 sobre 10. O que a gente vai fazer? Então, eu vou colocar o índice, deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Vai ser, ó, raiz de 1024, tá? Elevado, ó, o denominador, o numerador, ele veio para o expoente do radicano e o denominador veio para o índice, certo? Então, e o que é 1024 elevado a menos 1? É 1 sobre 1024, certo? Então, raiz 1 elevado a que número? Que número que você eleva à décima potência que dá 1? 1. Que número que você eleva à décima potência que dá 1024? 2. Tá? Como que você pode achar isso, tá, pessoal? Às vezes fica a dúvida assim, como que o Daniel sabe disso daí, né? É só você ir fatorando, tá, pessoal? Você pega aí, ó, 1024, aí você começa, tá? Aí vai lá, ó, 1024, dá por quanto? Dá por 2, dá 512, dá por 2, dá 256,
dá por 2, dá 128, certo? E aí você vai fazendo isso, você vai ver que vai chegar aqui, isso vai ser o que? 2 elevado a 10, ok? Na hora que você tiver terminado de fatorar, vai aparecer o 2 aqui 10 vezes, ok? Ou seja, 2 elevado a 10 dá 1024, beleza? E quando eu estou multiplicando raízes que têm o mesmo índice, tá? Então observa aqui, ó, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Isso é igual a quê? Raiz quadrada de A vezes B. O que isso significa? Você só consegue fazer o produto de duas raízes se os índices forem iguais, tá bom? Então, como exemplo aqui, ó, quanto que vai dar raiz de 9, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4? Como eles têm o mesmo índice, então eu posso multiplicar. Então fica raiz quadrada de 9 vezes 4. Quanto que dá 9 vezes 4? 36. Raiz quadrada de 36 é o quê? É 6, certo? Então, ou seja, é válido você fazer o produto de duas raízes quando elas têm o mesmo índice. Por exemplo, eu não poderia fazer se eu tivesse raiz cúbica de 9 vezes raiz quadrada de 4, certo? Eu não posso fazer essa multiplicação aqui, pessoal, ok? Isso daqui, o máximo que eu posso fazer é raiz de 4 dá 2, então o resultado vai dar 2 raiz cúbica de 9, certo? Mas não tem como eu multiplicar aí, por quê? Porque os índices, tá? Os índices, eles são diferentes. O índice aqui é 2 e o índice aqui é 3, tá bom? Então, vamos lá. O que é raiz cúbica de 4 vezes x ao quadrado vezes y vezes z? Eu posso também o que? Separar eles em produtos, né? Então, posso escrever eles, é raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de x ao quadrado, raiz cúbica de y vezes raiz cúbica de z. Ou seja, eu fiz aqui também o processo inverso. Entendeu? Às vezes é importante você ter que fazer alguma simplificação. Tá bom? Então fica aí. A gente só pode fazer o produto, né, de duas raízes quando elas tiverem o mesmo índice, ok? E a divisão, a mesma coisa. Eu só posso dividir, tá, duas raízes quando elas têm o mesmo índice, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou fazendo a divisão aqui, ó, raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2, eu posso aplicar raiz cúbica e dividir 6 dividido por 2, certo? Então, coloco elas numa mesma raiz. Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, o resultado fica raiz cúbica de 3, né? Não tem um número aí exato que eu eleve ao cubo que dá 3. Tá bom? Então, fica assim. Aqui, raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 24. Ok? Isso aqui eu posso colocar tudo dentro de uma mesma raiz. Por quê? Porque é uma divisão de raiz de mesmo índice. Então, fica raiz quadrada de 25 sobre 4. Raiz. Então, 25, raiz de 25, né, vai dar 5, raiz de 4 dá 2. Ok? Então, você pode aí fazer a divisão quando elas têm o mesmo índice. Ok? E quando a gente está fazendo potência de uma raiz, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma raiz e eu estou elevando ela aqui a uma potência m, o que você faz? É só você multiplicar esse expoente com o expoente do radicano. Então, vai ficar o m, o expoente do radicano aqui é 1, m vezes 1 dá m. Ok? Tá? Uma justificativa, né, que é bem simples, é se a gente pegar, ó, o que é raiz enésima de A? Vamos escrever isso daqui em forma de potência, tá? Então, o que está dentro aqui, o expoente do radicano vira o numerador e o índice vira o denominador. Então, aqui, ó, eu escrevi essa parte aqui em forma de potência. E o que a gente faz aqui que nós aprendemos nas propriedades lá de potência? Eu tenho uma potência aqui elevada a outra potência, eu multiplico, né? Então, 1 sobre n vezes m vai dar m sobre n.
E o que é isso daqui? Colocando agora em forma de raiz. O numerador vem para o expoente do radicando e o denominador para o índice. Então, ó, eu acabei de provar que quando você tem uma raiz elevada a uma potência, é só você pegar e multiplicar esse m pelo expoente do radicando. Exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 5 elevada ao cubo. Isso é a mesma coisa do que raiz quadrada, 3 vezes 1, 3. Então, isso é raiz quadrada de 5 elevada ao cubo. Ok? Então, você sempre multiplica aqui pelo expoente do radicando. A mesma coisa, ó, raiz cúbica de 15. Então, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, tá aí. Raiz cúbica de 15 elevada a menos 2. Ok? Raiz cúbica de 10 elevada ao cubo. Então, ó, 3 vezes 1 vai dar 3, certo? Aí depois você pode 10 elevado ao cubo com 3, a gente pode cortar aqui e dar exatamente 10. Ok? Então tá bom. Então vamos lá. E quando a gente está tirando raiz de uma raiz, certo? Observe que quando você tira a raiz de uma raiz, é só você fazer o quê? Você multiplicar os índices, certo? Então, raiz enésima de raiz mésima de A é raiz de n vezes m, ok? Por exemplo, raiz cúbica de raiz quadrada de 5. O que você vai fazer? Multiplicar aqui os expoentes, ok? Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Então, raiz cúbica de 6. Raiz sexta de 5, ok? Aqui, ó, raiz de raiz de raiz de 2. Então, eu vou multiplicar os índices, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Que no caso daria o quê? 8. Raiz oitava de 2. Ok? É só aqui uma observação. Por exemplo, se eu tivesse raiz quadrada de 3 raiz de 5. Ok? Isso daqui, aí eu não posso multiplicar aqui os índices, tá? Porque eu tenho um número aqui, tá bom? Então, isso daqui fica exatamente essa raiz aí, ok? A gente não multiplica aí nesse caso, ok? Só quando a gente tem raiz de raiz mesmo, tá bom? E simplificação de radicais, né? Eu posso simplificar os meus radicais. Por que isso às vezes é importante, né? A gente simplificar os radicais? É porque, por exemplo, se você vai fazer produto de raízes, eles têm que ter o mesmo índice, ok? Eles têm que ter o mesmo índice, então às vezes você pode igualar esses índices, ok? E de que forma que você pode igualar esses índices, então? Para você igualar esses índices, às vezes você vai ter que simplificar esses radicais. Ou seja, não tem problema nenhum se, por exemplo, raiz enésima de A elevado a m. Se eu multiplicar esse n e esse m pelo mesmo número, né, tanto que seja multiplicação ou divisão, ela não vai alterar a raiz do número, ok? Por exemplo, raiz cúbica de 10 ao quadrado. Eu posso, por exemplo, multiplicar aqui tanto o índice quanto o expoente do radicando por 2. Isso daqui agora vai ficar o quê? Raiz sexta de 10 à quarta. Ou seja, isso daqui é igual, ó. Isso daqui é igual. Certo? Você pode, por exemplo, tirar a prova. Se eu pegar aqui, ó, fazer assim, ó, raiz quadrada de 4, a gente sabe que dá 2. Vamos multiplicar os dois expoentes por 2. Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2. E aqui vai ficar 4. Era 1, né? 1 vezes 2. Só para provar para vocês que a gente pode fazer isso. Então isso daqui dá o quê? Raiz quarta de 4 ao quadrado, 16. Qual é o número que se eleva à quarta que vai dar 16? 2. Certo? E raiz quadrada de 4 também é 2. Ou seja, você pode fazer isso, tá bom? Eu posso, por exemplo, eu poderia aqui multiplicar por 4.
Ó, multipliquei, mas aí você tem que fazer o quê? Multiplicar os dois expoentes. Isso não altera, ok? E isso, tá, pessoal, é verdadeiro porque o que é raiz quadrada de 2 elevado à quinta? Isso não é a mesma coisa que 2 elevado a 5, nossa, 5 esquisito, 5 sobre 2? Não é isso? Isso daqui não é igual a isso, só em forma de potência? Não tem problema eu multiplicar aqui o meu numerador e o denominador por um número. Vai alterar a minha fração? Não altera. Ok? E por que isso é importante? É igual eu falei para vocês, que às vezes vocês vão ter que multiplicar, tá? Algumas raízes, você vai ter que igualar esses índices, tá? Ou às vezes você comparar números, tá bom? Aqui, ó, raiz quadrada de quinta. Eu posso multiplicar tanto aqui o índice quanto o expoente por 2, ok? Então, isso daí dá a mesma coisa, beleza? Opa, isso daqui tá... Aqui eu multipliquei por 2, multipliquei essa por 2, e aqui eu multipliquei ele por 3, tá bom? Então tá aí. Posso da mesma forma também, deixa eu apagar aqui essa parte. Posso também dividir, tá? Então, ó, raiz sexta de 10 à quarta. Eu posso dividir esses expoentes aqui por 2. Não vai alterar, ok? Eu fiz o processo inverso agora. Ah, posso dividir esse daqui por 4. Sem problema, eu fiz o processo inverso. Ah, posso dividir isso daqui por 4 também. Fiz o processo aqui inverso. Não tem problema, desde que você o quê? Desde que você faça nos dois. Ok? Então vamos lá. Exemplos. Vamos lá. Raiz cúbica de 81 vezes x à quinta vezes y à sétima vezes z ao cubo. Né? Como que eu posso simplificar isso? Ou seja, o que eu posso tirar dentro dessa raiz? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar colocar em múltiplos de 3. Certo? Por quê? Porque aí depois eu posso cortar eles. Então, ó, o que é 81? Quando você pega lá 81 e fatora, tá? Então, 81 dá por 3, dá 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Opa, então 81 eu posso escrever como 3 elevado a quarta. O 3 repete 4 vezes. X à quinta, y à sétima, vezes z ao cubo. Agora vamos colocar em múltiplo de 3 para depois a gente cortar com o índice. Então, ó, 3 à quarta eu não posso escrever assim, ó, 3 ao cubo vezes 3, certo? Por que, Daniel, que você escreveu assim? Porque depois eu vou tirar um 3 já da raiz, ó. Ok? Certo? X à quinta eu escrevi como que, ó, eu escrevi como x ao cubo vezes x ao quadrado. Por quê? Eu vou poder conseguir tirar um x aqui, ó, certo? E y à sétima, eu escrevi como y à sexta vezes y. Ó, por que eu escrevi assim? Porque 6 é múltiplo de 3, depois eu consigo tirar. E z ao cubo. Agora eu aplico a propriedade, ó, então vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo, raiz cúbica de x ao cubo sobre 3, raiz cúbica de y à sexta, raiz cúbica de z à terceira, e o que eu não vou conseguir tirar das raízes aqui, ó? O 3, que não é múltiplo de 3, o x ao quadrado, o y, tá aqui, certo? Então aqui agora eu posso, ó, aqui vai dar 3, que eu posso dividir aqui por 3, certo? Então aqui deu 3. Aqui também, que vai dar x. Aqui, ó, vou dividir por 3. Então aqui vai cortar esse e divide esse aqui por 3, vai dar 2. O z aqui, ó, vai dar z, consigo tirar da raiz. Esses aqui eu não consigo tirar da raiz, certo? Então, ou seja, simplifiquei a minha expressão, ok? Raiz, vamos ver o que a gente consegue simplificar aqui, ó. Raiz quinta de a ao quadrado vezes b à sexta vezes x. Né? Eu posso, o único que dá aqui para eu escrever
múltiplos de 5 é o b, que eu posso escrever b à quinta vezes b, aplicando a propriedade, né, lá de potência que nós aprendemos. A mesma base, conserva a base, soma o expoente. Ok? Então, o que eu consigo tirar aqui dentro da raiz? Só o b, ó. Só esse b. O resto fica tudo dentro da raiz. Ok? Vamos lá. Raiz cúbica de 324. O que você tem que fazer aqui? Você tem que fatorar o 324. Tá? Como que eu vou fatorar o 324? Então, você faz 324. Dá por 2, vai dar 162. Dá por 2, dá 81. 81 dá por 3, dá 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Então, como que você vai escrever isso daqui? 81, ó, o 2 repete 2 vezes. E o 3 repete quantas vezes? 4. Então, eu vou escrever, tá aqui, ó. Agora, vamos ver o que vai dar pra gente tirar da raiz aqui, ó. O 2 é menor que 3, não dá. O expoente 4, eu posso escrevê-lo como o quê? Como 3 mais 1. Ó, 3 mais 1, ó, tá aqui, ó. O que eu consigo tirar da raiz aqui? Somente esse 3, ó. Só esse 3 aqui, ó. Certo? Então, tiro um 3 da raiz, vai ficar 2 à quarta vezes 3. Beleza? 2 ao quadrado vezes 3. Tá bom? 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12. Então, isso daqui é a mesma coisa que 3 raiz cúbica de 12. Ok? Vamos lá. Pessoal, e quando? Então, observe que eu falei para vocês que essa redução de radicais ao mesmo índice é importante, por exemplo, para a gente poder comparar os números, para às vezes você poder multiplicar os números. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês quais desses números aqui é o maior número, tá? Ou perguntasse para vocês, coloca isso em ordem crescente ou em ordem decrescente. Qual que é uma forma que você deveria fazer? Colocar eles tudo no mesmo índice, certo? Porque aí você pode só comparar depois o que está dentro da raiz, ou seja, o radicano. Então, por exemplo, observe que aqui os meus índices são o quê? 2, 3 e 4. Nesse caso, o que você faz? Você tira o mínimo múltiplo comum entre os índices. Tá? Como que você tira o MMC? Ou seja, qual que é o mínimo múltiplo comum deles? Ou seja, qual que é um múltiplo que você consegue dividir 2, 3 e 4 ao mesmo tempo? E aí eu vou pegar o mínimo. Como que a gente faz isso então? Por exemplo, 2, 3 e 4. Como que a gente tira o mínimo? Vamos pegar aqui, começa dividindo por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 3 não divide, 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá para eu dividir por 2. 1 mantém o 1, o 3 não divide, 2 dividido por 2, 1. Agora dá para eu dividir isso por quê? Por 3. 1 continua, 3 dividido por 3 dá 1. Então, multiplicando esses números aqui, 2 vezes 2 vezes 3, vai dar 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4 é 12. Certo? O que eu faço aqui agora, então? Eu vou multiplicar o expoente do radicano pela divisão do MMC pelo índice. Ou seja, então você vai vir aqui e vai fazer, ó, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então eu vou multiplicar aqui por 6 e aqui por 6. Então lá, ó, multipliquei 6 vezes 1, 6 vezes 2, 12. Observe que o índice é, ó, 12. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então eu vou multiplicar aqui por 4 e aqui por 4. Ó, 4 vezes 3, 12. E 1 vezes 4, 4. 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Então eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. Então, ó, 3 vezes 4, 12. 5. 1 vezes 3 vai dar 3. Certo? Então observe que agora o que, ó, elas têm todos o que? O mesmo índice. Certo? Aí fica fácil. Aí se você é só você pegar agora e fazer 2 elevado à sexta daqui número, 3 elevado à quarta daqui número. Aqui 2 elevado à sexta dá 64. 3 elevado à quarta dá 81. 5 elevado ao cubo dá 125.
Ó, aí você consegue ver qual o número que é maior, colocar em ordem crescente. Se eu quisesse agora multiplicar essas raízes aqui, agora eu conseguiria, tá? Porque eles têm o mesmo índice, tá bom? Que é esse caso aqui, ó. Como que eu vou multiplicar esses números aqui, ó? Que é do exemplo anterior, ó. Aqui eu não poderia multiplicar. Por quê? Porque eles têm índices diferentes, certo? Mas se eu colocar eles em índices iguais, como nós fizemos anteriormente, aí eu posso multiplicar, certo? Ok? Aí agora eu posso fazer, ó, 64 vezes 81 vezes 125, beleza? Ok? Vamos lá. Se eu perguntasse aqui para vocês, qual desses números é maior? Raiz quadrada de 2 ou raiz cúbica de 3? Não tem jeito de você dizer qual que é maior aqui, porque eles têm índices diferentes. O que eu vou fazer agora? Vamos igualar os índices dele? Então, como que a gente faz isso? Tira o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? Tá? Se você fizer, você vai ver que é 6. Tá bom? Então, eu vou fazer, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Então, isso dá raiz sexta de 8. Agora, 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Então, dá raiz sexta de 9. Agora, você pode comparar. Ó. Aí, você compara o quê? Só o que está dentro da raiz. Como o 8, como aqui, ó, o 9, ele é maior do que 8, ou seja, essa raiz aqui é maior do que... Opa! Essa raiz aqui é maior do que essa, certo? O que isso significa? Que raiz cúbica de 3 é maior do que raiz de 2. Beleza? Então tá bom. Então agora, pessoal, vamos fazer aqui esses 4 exercícios aqui, tá bom? Vou fazer eles com vocês, tá? O primeiro exercício, ele pede pra gente efetuar as operações, tá? Que é esses produtos aqui, a um único radical. Então, nós vamos colocar isso tudo aqui dentro de uma única raiz, ok? Observe, pessoal, que como os índices aqui são iguais, então eu posso o quê? Manter esses índices e multiplicar os radicanos, ok? 2, vou escrever 16 na potência de 2, que é 2 à quarta, vezes 3 vezes 2. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? O que está fora da raiz fica fora da raiz, tá, gente? Que é 3 vezes 1 vezes 1, então fica 3. Mantenho o índice, raiz cúbica, e agora eu vou multiplicar. Ó, 2 vezes 2 à quarta vezes 2. Conservo aqui a base, mesma base, vou somar o expoente. 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Certo? Agora, ó, esse 6 aqui, ó, eu posso dividir por 3. Certo? 6 dividido por 3 dá 2. Então, vai dar 2 ao quadrado. Consegui tirar da raiz. 2 ao quadrado dá quanto? 4. 4 vezes 3, 12. Então, essa expressão aqui, ela vale 12. Ok? Vamos aqui, letra B. Ó, mesmo índice. Então, eu posso multiplicar os radicanos. Ok? 8 vezes 10. Mesmo índice, posso multiplicar então 2 vezes 20. Então vai ficar 8 vezes 10, 80. 20 vezes 2, 40. Mesmo índice, eu posso dividir, não posso? Então mantenho o índice, 80 dividido por 40 dá 2. Então, resultado dessa expressão aqui é raiz de 2. Beleza? Vamos lá. Vamos calcular aqui, né, exercício 2. O que a gente faz quando a gente tem uma raiz elevada a uma potência? A gente multiplica essa potência pelo expoente do radicano. 6 vezes 1, então vai ficar raiz cúbica de 3 à sexta. Agora, o que a gente pode fazer? Simplificar, né? Dividir aqui por 3, aqui por 3, ou 6 dividido por 3, se você quiser fazer direto, que vai dar 2. 3 ao quadrado, que dá 9. Beleza? Raiz cúbica de raiz quadrada de 7. Opa, raiz de uma raiz, o que a gente faz? Multiplica os índices. Então, vai dar o quê? 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 7. Ok? Vamos lá. Exercício 3. Calcule as potências. Quanto que dá 36 elevado a meio? Vamos colocar isso em forma de raiz?
Então vai ficar então raiz, vem o que é o numerador, vem para o expoente do radicando, e o 2 ele vem para o índice. Então vai ficar 36 a meio é raiz de 36. Raiz de 36 vai dar quanto? 6 ao quadrado, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então raiz quadrada de 36 é 6. Beleza? Ou se você quiser também escrever 36 dá 6 ao quadrado, não é isso? Você pode primeiro, se você quiser, fatorar o 36. E aí eu multiplico, ó, aplica a propriedade. Observe que aqui eu nem vou trabalhar com raiz, ó. Você vai ver que vai dar o mesmo número. Quanto que é 2 vezes meio? 1. Então dá 6. Beleza? Quanto que dá 8 elevado a 0,6666? O que a gente faz primeiro? Passa essa dízima aqui, ó. Acha qual que é a fração que gerou a dízima. Já ensinei vocês a fazerem isso. Resultado dá 2/3. Tá bom? Então, como que 8 elevado a 2/3 vai ser o quê? Raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? 64. Que número que é elevado ao cubo dá 64? 4. Certo? Ou você pode fazer o inverso, ó. 8. Posso fatorar o 8 primeiro, dá 2 ao cubo. Quanto que dá 3 vezes 2/3? 3 vezes 2, 6. Dividido por 3, 2. 2 ao quadrado, 4. Beleza? Então, você tem essas duas formas aí, tá? Ou você fatora o número primeiro, aí você não precisa de usar a raiz. Ou você pega e coloca em forma de raiz, tá bom? E para gente finalizar aqui os exercícios, ó, calcule o valor de raiz de 5, né, dessa expressão aqui. Então, vamos lá. Raiz de 5, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, isso é igual ao quê? A módulo, não é isso? A gente não sai cortando aqui não, porque a gente não sabe se isso daqui é um número positivo ou negativo, ok? Então vai ficar raiz de 5 menos, tá aqui, módulo de 2 menos raiz de 5 mais 5. Agora o que você vai fazer? Aquela perguntinha, ó. Esse número é maior ou menor que zero? Então, a raiz de 5 vai dar 2, alguma coisa. Então, esse número aqui vai ser um número negativo. Se ele é um número negativo, então eu vou ter que negar ele. Tá bom? Então, vai ficar raiz de 5 menos. Negar esse número aqui, o 2, vai virar menos 2. E o menos raiz de 5 vai virar raiz de 5, ó. Então, eu neguei, tá? Porque o módulo que estava dentro do módulo era negativo. Agora, eu vou aplicar, ó. Raiz de 5 menos com mais vai dar menos. Raiz de 5 menos com menos, mais 2, mais 5. Então, ó, raiz de 5 menos raiz de 5 eu posso cortar, certo? E 2 mais 5, 7. Ok? Pessoal, então, pra gente agora finalizar, tá? Nossa aula, eu deixei aí agora uns exercícios, né, para vocês praticarem, tá bom? E espero aí que essa aula aí tenha contribuído para vocês, tá bom? Muito importante agora vocês fazerem esses 5 exercícios aí. Tchau, tchau.